Onde está teu irmão Abel? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não podes esconder-te da minha presença. Por que está fazendo isso comigo, Deus? Construirei o meu novo império e me vingarei do que Deus fez comigo. Ano 4000 a.C., antiga Mesopotâmia, no que hoje conhecemos como Iraque, a humanidade dá seus primeiros passos fora do Jardim do Éden. Adão e Eva agora vivem em uma terra fértil, marcada pela memória do que perderam, e começam sua vida como os primeiros pais da história. Eva concebe e dá à luz seu filho primogênito. Ela o segura nos braços e declara firmemente: com a ajuda do Senhor, dei à luz um homem. A criança recebe o nome de Caim. O tempo passa e Eva engravida novamente. Ela dá à luz seu segundo filho, Abel, o irmão mais novo que completa a primeira família humana estabelecida nessas planícies da Mesopotâmia. Nesse cenário primitivo, entre os rios Tigre e Eufrates, desenrola-se a vida das duas primeiras crianças, nascidas fora do paraíso, inaugurando os primeiros capítulos da história da humanidade. Com o passar do tempo, Caim e Abel cresceram e cada um assumiu ocupações diferentes. Caim trabalhava a terra. Suas mãos se fortalecem arando a terra, semeando e colhendo. Ele passa longas horas sob o sol, lutando contra as pedras, o clima e a dureza do terreno. Abel encontra seu lugar entre os rebanhos. Ele é pastor desde muito jovem, conhece cada animal e os guia e protege. Sua vida se desenrola entre colinas ondulantes, seguindo caminhos que ele mesmo cria, enquanto cuida de suas ovelhas. Chega o dia de apresentar uma oferta a Deus. Caim traz os frutos de sua colheita. Abel oferece o melhor de seu rebanho. A presença divina se inclina para a oferta do pastor. A do agricultor não é atendida. A expressão de Caim muda. Seu olhar endurece. Sua respiração fica irregular. E algo profundo se agita dentro dele. Horas depois, ela o procura e diz com uma voz fingida: Abel, você pode vir aqui? Quero conversar um pouco. Claro, Caim, responde Abel. O que houve? Preciso entender o que aconteceu hoje, diz Caim. Certo, vamos conversar, responde Abel, parecendo um pouco apreensivo. Por que você, e não eu? Pergunta Caim. Abel olha para ele com certa tensão no rosto e responde: Eu não sei, irmão, diz em voz mais baixa. Eu só trouxe o melhor que tinha, nada mais. Às vezes sinto que você está mais perto de Deus do que eu, responde Caim. Abel engole em seco e diz, nervoso: Não pense assim, Caim. Somos família, não somos inimigos. Então me diga, Abel, por que me sinto inferior? Por que sinto que ele não olha para mim? Diz Caim. Abel dá um passo para trás e responde, visivelmente desconfortável: Caim, escute-me, eu não fiz nada contra você. Mas Caim já não escuta. A tensão acumulada, a ferida interna e a inveja se misturam perigosamente. Não aguento mais, murmura entre dentes cerrados. Num impulso sombrio, ele pega uma pedra, atira-se sobre Abel e o mata. O silêncio se abate sobre o campo. O corpo de Abel jaz imóvel no chão. Caim respira com dificuldade, dá um passo para trás e contempla o que fez com uma mistura de medo e orgulho ferido.
Ele se inclina sobre o cadáver, encara-o e exclama com desprezo: "Sinto muito, Avel. Eu poderia perdoar muitas coisas, mas não poderia perdoar você por ser melhor do que eu. Então, você provocou isso. Agora, o que farei com o seu corpo?" exclama Caim, e ao olhar ao seu redor murmura: "Vou colocá-lo debaixo dessas plantas." Caim lava as mãos, arrasta o corpo até uns arbustos densos e o esconde às pressas, sob a terra solta. Quando termina, ele se levanta, sacode a poeira e vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não sabe é que Deus viu tudo. Horas depois, enquanto voltava para casa, uma presença o deteve. O vento acalma, a atmosfera muda. A voz de Deus irrompe em sua consciência com autoridade inconfundível. "Onde está seu irmão?" Caim se vira, tenso, tentando manter a calma, e responde: "Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão?" A voz divina se torna mais firme, penetrando cada desculpa. "O que você fez?" A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Caim engole em seco, olha para o chão e tenta não tremer. Deus continua: "Agora você está amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um peregrino errante e um forasteiro na terra." O julgamento cai sobre ele como um peso insuportável. Caim recua em desespero e clama: "Meu castigo é grande demais para suportar. Vocês me expulsarão desta terra, e quem me encontrar me matará." Mas Deus responde com uma mistura de justiça e misericórdia: "Não. Quem te matar será punido 7 vezes mais." E o Senhor põe uma marca em Caim, uma marca que o protege, embora não apague sua culpa. Caim fica sozinho, sob o céu da Mesopotâmia, atormentado pelo seu pecado e pelo vazio deixado pelo irmão que jamais voltará a ver. A terra que outrora cultivou, agora não o receberá. E assim começa sua jornada, a de um homem errante, carregando uma história que marcará para sempre o destino da humanidade. Ele abandona a região onde cresceu e viaja para o leste. Os dias são longos, as noites frias, e cada passo parece lembrá-lo do que fez. A voz da sua consciência o acompanha como uma sombra. Finalmente ele chega a uma região distante, a terra de Nod, um território já habitado por homens e mulheres, descendentes de Adão e Eva, que ao longo dos anos se espalharam para além do local onde nasceram. Muitos deles já ouviram o boato que circula entre as famílias. Avel morreu, e seu próprio irmão é o responsável. Quando Caim entra pela primeira vez nesta aldeia primitiva, todos os olhares se voltam para ele. Alguns param abruptamente, outros cochicham entre si. A marca que Deus colocou nele, misteriosa, visível, desconcertante, causa medo e rejeição. "É ele!" sussurra um homem. "Aquele que matou o irmão", responde outro. "Fique longe", adverte uma mulher, segurando a mão do filho. Caim baixa o olhar. Ele não quer confusão, só quer sobreviver. Aproxima-se de um grupo de homens que trabalham a terra. "Estou procurando um lugar para ficar", diz ele com firmeza, tentando demonstrar dignidade. Um dos homens o examina de cima a baixo. "Ninguém quer sua companhia aqui", responde ele com desdém. "Vá para outro lugar." Caim aperta os lábios, respira fundo e continua andando. Os outros o ignoram deliberadamente. Um casal se afasta enquanto o observa passar. Mas em meio aos olhares frios e sussurros acusatórios, há um par de olhos diferente. Os olhos de uma jovem que o observa à distância. Sua expressão não é de medo nem de desprezo. É de curiosidade e compaixão. Caim a encara por um instante, sem saber o que esperar. Ela se aproxima devagar, cautelosa, mas sem medo. "Você é Caim, não é?" pergunta ela. Ele acena com a cabeça.
o rosto cansado. Sim, e eu sei o que eles pensam de mim. A mulher olha para ele com calma. Eu ouvi o que aconteceu, diz ela suavemente. E também sei que todos aqui falam mais do que sabem. Não tenho medo de você. Caim franziu a testa surpreso. Não se aproxime mais, advertiu. Estou carregando um fardo muito pesado. Ela sustenta o olhar dele. Todos nós carregamos algo. Alguns escondem melhor do que outros, mas você está sozinho. Caim permanece em silêncio. Ninguém havia falado com ela daquela maneira desde o dia do julgamento. Qual é o seu nome? Ele finalmente perguntou. Awan. Ela respondeu com um leve sorriso. A jovem o convidou a caminhar lentamente ao seu lado. Venha, diz ele. Quero lhe mostrar um lugar onde você pode ficar. Nem todos aqui vão rejeitá-lo. Talvez tudo o que você precise seja um novo começo. Caminhar juntos torna-se um hábito. Dia após dia, Caim trabalha, constrói, planta e descobre, talvez pela primeira vez, a possibilidade de ser visto não apenas por seu erro, mas como um homem tentando se reerguer. Awan o acompanha, o escuta, o compreende. Uma proximidade surge entre eles que ninguém esperava. Certa tarde, enquanto o sol se punha sobre Nod, Caim olhou para ela com sinceridade. Eu não achava que alguém pudesse me aceitar de novo. Awan sorri. Você não é o que fez. Você é o que escolher ser de agora em diante. Caim abaixa o olhar, comovido. Obrigada por não ir embora. Ela pega a mão dele. Não pretendo ir. Com o tempo, eles se apaixonam. E naquela terra distante, marcada pela dor e pela esperança, Caim toma Awan como esposa. Ali, uma nova vida começa, diferente de tudo que ele já havia conhecido. Os dias passam, as estações mudam e Awan começa a apresentar sinais de gravidez. Caim, que jamais imaginou ter uma segunda chance, sente algo que não sentia desde a infância. Alegria, misturada com medo. Certa tarde, enquanto ela descansava, ele sentou-se ao lado dela e pegou em sua mão. Não sei se estou pronto para isso, disse Caim suavemente. Awan sorri. Ninguém nunca está completamente pronto, responde ele. Mas você vai ser um bom pai. Caim suspira, com um nó na garganta. Eu só quero fazer tudo certo desta vez. Awan aperta a mão dele. Então comece amando esta criança. Isso será o suficiente. Os meses passam. Caim entra devagar. Awan, exausta mas radiante, segura o bebê nos braços. Olhe para ele. Ela sussurra. Caim se ajoelha ao lado dela. A criança abre os olhos pela primeira vez. Caim sente o peito se encher de 1000 emoções. Culpa, alívio, amor, esperança. É lindo, diz ele com a voz embargada. Awan entrega-lhe o bebê. Pegue-o. Caim o recebe com as mãos trêmulas. Awan, eu estou sem palavras. Dê um nome a ele, diz ela. Você precisa. Caim olha para o menino com uma mistura de ternura e determinação. Vou chamá-lo de Enoque, declara. Que seu nome seja um novo começo. Awan sorri, orgulhoso. Enoque, é perfeito. Com o nascimento de seu filho, algo muda em Caim. A marca que ele carrega na pele permanece, mas o peso que ele carrega na alma se torna mais leve. Pouco depois, Caim toma uma decisão que marcará a história. Vou construir algo para ele, diz um dia, olhando para Awan e depois para o filho adormecido. Algo que nos dê uma identidade. Algo que diga que não somos apenas andarilhos. O que você quer construir? Ela pergunta. Caim observa a planície de Nod, as terras abertas, as montanhas ao longe. Uma cidade,
ele responde. Um lugar seguro, onde nosso filho possa crescer sem medo. Awan olha para ele surpresa. Uma cidade? Só você? Não estarei sozinho, responde Caim. Outras pessoas se juntarão a nós. Elas precisam de um lar, assim como nós. E assim começa a história. Dia após dia, Caim trabalha incansavelmente. Constrói muros, delimita terras, organiza os homens e ensina os jovens. Sua liderança nasce da experiência, da dor e do desejo de proteger seu povo. Aos poucos, essa cidade começa a tomar forma, e é a primeira cidade mencionada em toda a Bíblia, o primeiro centro urbano da história da humanidade, registrado pelas Escrituras. Awan observa Caim à distância, segurando Enoque nos braços. Ele vê um homem diferente daquele que chegou a Nod carregado de culpa. Meses depois, quando as primeiras estruturas estavam erguidas, Caim chamou Awan. Venha, quero lhe mostrar algo. Ele a conduz a um ponto alto com vista para todo o edifício. Veja, diz Caim, orgulhoso. Esta será a nossa casa, um lugar para crescer, para viver em paz, para deixar um legado para o nosso filho. Awan observa a cidade tomando forma e sorri. Qual será o nome dela? Caim olha para o filho, adormecido nos braços da mãe. Ele se chamará Enoque, declara. Quero que o mundo se lembre de que, mesmo depois do meu erro, Deus me permitiu construir algo novo. Awan o abraça. Caim fecha os olhos, respirando fundo, consciente de que sua história, uma história marcada pela queda, agora também é marcada pela graça. E na terra de Nod, entre muralhas recém-erguidas, surge a primeira cidade da humanidade. Uma cidade cujo nome homenageia a criança que devolveu a Caim a esperança de viver. Com o passar dos anos, Enoque cresceu e a cidade cresceu com ele. O que começou como um pequeno povoado tornou-se um centro vibrante. Estradas de terra, casas simples construídas de barro, ferramentas aprimoradas, campos organizados, encontros ao redor da fogueira e troca de alimentos e mercadorias. Mas, embora a cidade prospere materialmente, algo está acontecendo espiritualmente. Cada geração se distancia cada vez mais dos ensinamentos que Adão e Eva transmitiram a seus primeiros filhos. A memória do Éden se desvanece num sussurro distante. A voz de Deus já não é ouvida com reverência. A cidade honra seu fundador, mas não o Deus de seus ancestrais. Caim envelhece observando seu povo crescer em número, força e orgulho. Enoque se torna um líder para sua geração. Com o tempo, ele forma sua própria família e se enche de alegria quando seu filho nasce. Segurando-o nos braços, ele olha para sua esposa e diz: Nossa cidade está crescendo, e ele crescerá com ela. Vou chamá-lo de Irade. Estudiosos explicam que seu nome está relacionado à palavra cidade e significa morador da cidade ou cidadão. Deram-lhe esse nome porque Irad nasceu numa geração completamente urbana, dedicada à expansão da cidade e orgulhosa do seu progresso. Ele cresce entre muros, casas compactas, mercados em formação e um povo que celebra a vida humana, mas que já não busca a voz de Deus. Com o tempo, Irad também formou sua própria família, e quando seu filho nasceu, deu-lhe o nome de Mehujael. Seu nome, segundo a etimologia mais aceita, significa Deus dá a vida, refletindo uma realidade silenciosa. Embora essa linhagem viva sem obedecer ao Senhor, ainda assim reconhece que a vida vem dele. Mehujael cresce em uma cidade em constante movimento, onde a humanidade prospera materialmente, mas espiritualmente se distancia cada vez mais. Quando Mehujael cresceu, teve um filho e lhe deu o nome de Metusael.
Os estudiosos explicam que esse nome é entendido como aquele cuja existência está sob o olhar de Deus, ou homem observado por Deus. É um nome que transmite uma verdade profunda. Mesmo que esta geração não siga a Deus, permanece sob o seu olhar atento e sujeita ao seu chamado à prestação de contas. Metusael cresce em força, inteligência e presença imponente, tornando-se uma figura influente na cidade. Metusael é o pai de Lameque, e nele a linhagem de Caim atinge seu ponto mais sombrio. Seu nome está associado à força, ao poder e ao domínio, um nome que se encaixa perfeitamente no caráter que ele desenvolve desde jovem. Lameque cresce e se torna um homem imponente. Desde a infância, ele demonstra uma personalidade dominante, uma voz forte, um olhar desafiador e uma habilidade natural para inspirar respeito nos outros. Com o tempo, essa força, que poderia ter sido liderança, se transforma em arrogância. Toda a cidade conhece seu temperamento, explosivo, inflexível, orgulhoso. Diferentemente de Lameque, descendente de Sete, cujo nome significa alívio ou conforto, e de quem Noé nasceria, este Lameque se torna um símbolo da decadência moral da linhagem de Caim. Compartilham um nome semelhante, mas representam realidades opostas. Uma é a esperança, a outra a decadência. Essa semelhança entre os nomes não é coincidência. Os estudiosos explicam que as genealogias de Caim e Sete estão profundamente interligadas. Eles viviam em regiões próximas, compartilhavam cultura e idioma, e durante séculos, suas gerações se observaram mutuamente. Portanto, quando Gênesis capítulo 6 afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, o texto aponta para essa mistura. Os filhos de Sete, a linhagem piedosa, começaram a casar-se com as mulheres da linhagem de Caim, que eram belas e sensuais, distinguindo-se pela sua beleza exterior, uma linhagem já decaída e distante do Senhor, perfeitamente refletida no caráter de Lameque. Mas antes de chegarmos a esse ponto, a história continua. Lameque, cheio de si, faz algo nunca antes visto na história da humanidade. Toma 2 esposas. Desde jovem, seu caráter dominante deixa sua marca em toda a cidade. Ele observa homens caminhando com apenas uma mulher ao lado e debocha discretamente, com um sorriso repleto de arrogância. "Só uma?", murmura ela enquanto as observa. "Por que me contentar com menos quando mereço mais?" Seu olhar percorre a cidade como o de alguém que avalia seus pertences. E um dia, enquanto caminhava pelas ruas recém-construídas, ele viu uma mulher de beleza deslumbrante. Seu nome era Ada, que significa ornamento, adorno, beleza. E isso se refletia em cada gesto, em sua voz suave, em seu jeito de andar, na luz que parecia envolvê-la. Lameque se aproxima com passos firmes. "Você", diz ele sem rodeios, "virá comigo. Toda a cidade saberá que você é minha esposa." Ada o encara com um olhar sedutor, os lábios entreabertos antes de falar. "Lameque, eu..." "Não tenha medo", ele a interrompe. "Você se sentirá honrada em ser a esposa do homem mais forte de Nod." Ela baixa o olhar, sorri satisfeita e responde: "Que assim seja." Na cidade, ninguém se atreve a contradizer Lameque, mas para ele, uma mulher não basta. Seu desejo não é o amor, mas o poder. Logo em seguida, seus olhos se fixam em Zila. Zila possui uma beleza distinta da de Ada, mais misteriosa, mais profunda. Seu nome significa sombra, proteção, e sua presença reflete precisamente isso. Uma aura silenciosa e firme, impossível de ignorar. Lameque para diante dela, observando-a como quem avalia uma conquista que já considera sua. "Você também", declara ele. "Você não será a única, mas será uma das minhas."
Zila mantém o olhar fixo, sem recuar. Porque eu? Lameque sorri orgulhosamente. Porque eu sou Lameque. Um homem como eu não se limita a apenas uma mulher. Eu pego o que quero, e você será minha esposa. Zila contempla o horizonte, respira fundo e finalmente diz: se foi isso que você decidiu, que assim seja. Naquela mesma tarde, Lameque reúne os homens da cidade. Ele fica de pé em uma plataforma improvisada, com Ada de um lado e Zila do outro, como se fossem troféus. Escutem todos, proclamou ele em voz alta. Eu, Lameque, não me contento com o que satisfaz os homens comuns. Vocês têm uma mulher ao seu lado. Eu tenho duas, pois um homem poderoso merece mais do que os fracos. Alguns homens murmuram entre si. Outros não só aceitam, como celebram abertamente. Quando Lameque proclama que tomará duas esposas, um grupo de homens levanta os braços e grita com entusiasmo. Isso mesmo, Lameque. É assim que deve ser. Por que se contentar com uma só mulher quando podemos ter quantas quisermos? Nossas mulheres são as mais belas da terra. Não como aqueles descendentes de Sete, entediantes, cheios de valores moralistas, obedientes àquele Deus Jeová que os proíbe de desfrutar a vida. A multidão explode em aplausos ao ouvir essas palavras. O que começou como um ato pessoal de arrogância se transforma em uma declaração pública de rebeldia. Lameque, nós te apoiamos, gritam vários. Faça isso, seja um exemplo. Se você tomar duas esposas, nós também tomaremos. Sem altar ou temor a Deus, a cidade celebra a ideia. Lameque então decide fazer algo sem precedentes, um casamento duplo. Longas mesas feitas de madeira recém-cortada são dispostas. Tochas altas são acesas, como colunas de fogo que iluminam toda a praça. Os homens trazem jarras de vinho fermentado. As mulheres preparam pão e carnes assadas sobre as brasas. O ambiente é repleto de risos, conversas animadas e um espírito completamente desinibido. Não há reverência, nenhum controle, apenas alegria desenfreada e celebração humana. No centro da praça, Lameque surge em primeiro lugar, alto, imponente, vestido com tecidos que realçam sua força. Ele ergue os braços orgulhoso, como um rei sem trono, mas com domínio absoluto. Ada entra por um dos lados. Sua beleza é deslumbrante, delicada, elegante, com um olhar sereno. Alguns homens sussurram. Ela é perfeita, uma joia digna de um homem forte. Zila entra pelo outro lado. Sua beleza é diferente, mais profunda e enigmática. Sua presença chama a atenção pela confiança com que caminha. Ada e Zila sobem na plataforma onde Lameque as aguarda. Ele pega primeiro a mão de Ada, depois a de Zila, e as coloca uma de cada lado, como se estivesse exibindo troféus diante de toda a cidade. Hoje eu declaro, proclama ele em voz alta, que Ada é minha esposa, e Zila também, porque um homem poderoso não se contenta com o que satisfaz os fracos. Porque não seremos como os descendentes de Sete, governados pelas leis de um Deus que nunca vemos. Aqui, nós estamos no comando. Os homens vibram, alguns batem nas mesas empolgados, outros erguem seus jarros de vinho. Assim deve ser, Lameque, que cada um leve quem quiser, que não haja limites. O ambiente é vibrante. Risos, vinho, conversas repletas de orgulho, gritos de comemoração, gargalhadas sonoras, total entrega. Homens e mulheres se rendem à euforia da noite. Ada se aproxima de Lameque e gentilmente coloca a mão em seu braço. Todos estão olhando para você hoje, Lameque, diz ela. Você é o homem mais importante desta cidade. Zila, por outro lado, acrescenta em tom sedutor. E agora, ninguém será capaz de se igualar a você. Lameque sorri arrogantemente, olhando para a multidão admirada. Isto, diz ele, erguendo as mãos, é apenas o começo. Minha casa será grandiosa, minha linhagem será forte,
e esta cidade seguirá meus passos. A festa continua até altas horas da madrugada. O vinho corre solto, as mesas estão cobertas de restos de comida e a cidade celebra sem pensar em nada, além do prazer do momento. Aquela noite marca o início de um lar tão grande quanto instável. Os dias passam e logo surge algo novo. Ada começa a sentir os primeiros sinais de gravidez. Zila a acompanha e Lameque observa com orgulho, ansioso por multiplicar seu nome. Meses depois, Ada dá à luz seu primeiro filho. Lameque o toma nos braços e, sem demonstrar emoção, lhe dá um nome. Ele se chamará Jabal. Jabal cresce com um espírito livre. Ele ama o campo, o ar livre e os animais. Enquanto outras crianças ficam perto da cidade, ele sempre se aventura mais longe. Ele descobre como guiar os animais, como fazê-los segui-lo e como cuidar deles. Um dia, Ada olhou para ele surpresa. "Filho, onde você aprendeu isso?" "Não sei. Acho que é assim que deve ser feito." Sem que ele soubesse, Jabal se tornou o pai daqueles que viviam em tendas e criavam gado. Ninguém antes dele havia domesticado animais. Ninguém havia imaginado um estilo de vida nômade, guiado por rebanhos, livre de muros. Anos mais tarde, Ada engravida novamente. Seu segundo filho nasce em uma noite tranquila. Lameque lhe dá o nome de Jubal. Com o tempo, Jubal desenvolve uma sensibilidade especial. Ele explora sons, bate em objetos, sopra palhetas e estica cordas. Um dia, Ada o ouve e se aproxima, fascinada. "O que você está fazendo?" "Não sei, mas parece estar vivo", ele responde. Sem compreendê-lo completamente, Jubal se torna o pai de todos aqueles que tocam harpas e flautas, o iniciador da música, o homem que transforma o som em arte. Enquanto isso acontece na casa de Ada, Zila também está grávida. Seu filho nasce numa noite tranquila e Lameque lhe dá um nome pomposo, Tubal-Caim. Tubal-Caim cresce fascinado por metais. Ele se aproxima do fogo, bate em pedras, experimenta com o calor e aprende que o metal pode obedecer ao homem. Um dia, ele chama por sua mãe. "Olha só isso", diz ele, mostrando uma ferramenta afiada. "O fogo transforma a pedra e eu consigo torná-la útil." Zila o observa com surpresa e um toque de medo. "Como você aprendeu isso?" "A terra ensina. Basta ouvi-la." Sem que ninguém tivesse tentado antes, Tubal-Caim descobre como trabalhar o bronze e o ferro. Ele se torna o pai dos ferreiros, o primeiro metalúrgico, o criador de ferramentas, armas e utensílios. Zila também dá à luz uma filha, Naamá, uma menina de graça natural, com um olhar profundo e uma presença harmoniosa. Seu nome significa agradável, feliz, encantadora. Segundo algumas tradições antigas, ela é creditada por introduzir adornos pessoais, perfumes e embelezamento corporal, e sua capacidade de criar beleza, ordem e harmonia a torna uma figura admirada em toda a cidade. Assim, os filhos de Lameque, cada um com seu dom único, tornam-se os pioneiros da civilização humana. Jabal, pai daqueles que habitam em tendas e criam gado. Jubal, pai da música e da arte sonora. Tubal-Caim, pai dos metalúrgicos e da tecnologia primitiva. Naamá, a mulher cuja graça e arte refinam um mundo rude. Eles são os primeiros inovadores da história, mas nasceram em uma terra sem altar, sem adoração, sem temor do Senhor. E o que começa como habilidade, logo se transforma em instrumento de corrupção. Na cidade de Enoque, as descobertas deixam de ser sinais de engenhosidade e se tornam armas do orgulho humano. Jabal abriu caminho para a vida nômade, mas seus rebanhos agora servem apenas para enriquecer os violentos, para fortalecer os poderosos, para alimentar aqueles que governam com força. Nos arredores da cidade,
Seu nome é mais conhecido pela riqueza do que pela sabedoria. Mas é em Jubal que o declínio começa a se tornar visível nas ruas. Seus sons, que a princípio eram fonte de curiosidade e admiração, agora tomam conta das noites. A cidade se enche de encontros, celebrações e excessos. Numa praça iluminada por tochas, os homens se reúnem ao seu redor. Toquem algo mais alto, grita um deles, erguendo uma jarra de vinho. Algo para nos fazer esquecer o cansaço do dia. Jubal sorri, orgulhoso. Ele dedilha as cordas, sopra com mais força nos instrumentos. O som torna-se mais intenso, mais sedutor. Que a noite nunca acabe, grita outro. Que ninguém pense, que ninguém se lembre de nada. E Jubal não os interrompe. Pelo contrário, acelera o ritmo, agita seus corpos, inflama seus impulsos. As festas se prolongam cada vez mais, se tornam cada vez mais descontroladas. O vinho corre solto, a prudência se perde e a farra se torna a norma. Numa dessas noites, enquanto o som ecoa entre as muralhas da cidade, dois homens conversam em meio a risos. Isto, diz um deles apontando para Jubal, isto é viver. Não como aqueles descendentes de Sete, sempre com as suas regras, sempre a falar de pureza. Deixem-nos em paz, responde o outro. Temos música, vinho, mulheres. De que mais precisamos? E a cidade responde com gritos, aplausos e exclamações de euforia. Mas enquanto a música inflama impulsos, do outro lado da cidade, Tubal-Caim inflama algo ainda mais perigoso. Onde ele está, não há risos. Há fogo, metal em brasa, martelos golpeando sem parar. Homens fazem fila para pôr as mãos em suas criações. Me dê uma mais afiada, diz um deles. A última não cortou como você disse. Tubal-Caim olha para ele friamente. Se não corta, é porque você não sabe como usá-la. Outro se aproxima com um sorriso torto. Você pode fazê-lo mais pesado? Quero que, quando atingir, ninguém consiga se levantar. Tubal-Caim não hesita. Posso fazê-lo como você quiser, responde. O ferro obedece. Em pouco tempo, a cidade deixa de ser apenas uma cidade próspera e se torna uma cidade armada. Disputas começam nas ruas. Nas esquinas, homens se desafiam. As diferenças não são mais resolvidas com palavras, mas com armas. Numa noite comum, dois grupos se enfrentam. Nunca mais me olhe assim, grita um deles. Ou o quê? Responde o outro, sacando uma lâmina de metal reluzente. Está com medo? A tensão explode. O som de metal se chocando, gritos, golpes, sangue no chão. E de longe, de uma casa alta, Lameque observa, não com tristeza, mas com orgulho das invenções de seus filhos. Isso, murmura ele, isso é poder. Suas bravatas revelam o que ele também é. Lameque é um homem violento. Todos na cidade sabem disso. Não por boatos, mas por medo. Seu nome não é mais pronunciado com respeito, mas com cautela. Porque ele se manchou de sangue e não esconde isso. Não lamenta isso. Ele proclama isso. Uma noite ele reúne suas esposas, Ada e Zila. O fogo projeta longas sombras nas paredes de sua casa. Elas o observam em silêncio. Lameque se senta lentamente, com a confiança de quem aprecia sua autoridade. Escutem, diz ele. Quero que vocês se lembrem disso. E quero que todos nesta casa se lembrem disso. Ambas permanecem atentas. Então, com voz firme e arrogante, ela proclama o antigo poema que as escrituras preservam em Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ada e Zila, ouçam a minha voz. Escutem, mulheres de Lameque. Matei um homem por me ferir e um jovem por me golpear. Se quem matar Caim for punido 7 vezes, quem me matar será punido 77 vezes. Aqui surge uma antiga tradição,
mencionada por alguns estudiosos e fontes judaicas posteriores. Foi sugerido que este poema não era meramente uma ostentação. Na verdade, Lameque pode ter proferido essas palavras depois de matar acidentalmente seu ancestral Caim, confundindo-o com outra pessoa durante uma caçada, devido à sua idade avançada ou possível cegueira. Segundo essa tradição, ao perceber quem havia matado, sua reação não foi de remorso, mas de justificação, como se dissesse: se Caim foi protegido por matar seu irmão, eu serei ainda mais protegido. Não há certeza bíblica absoluta sobre isso, mas reflete claramente o que o texto mostra. O caráter de Lameque não era humilde. Ele era arrogante. Ele não se submete. Ele se exalta. Após o poema, o silêncio toma conta da sala. Ada junta as mãos. Zila baixa ligeiramente o olhar. Por que você está dizendo isso na nossa frente? Pergunta Ada cautelosamente. Lameque sorri levemente. Porque quero que todos saibam. Não quero que ninguém pense que minha mão é fraca. Não quero que ninguém se engane a meu respeito. Zila o observa com inquietação. Você não tem medo? De Deus? Ela sussurra. Lameque a encara com aspereza. Medo? Caim teve medo, e mesmo assim foi protegido. Eu não tenho medo. Sou maior do que ele. Ada quebra o silêncio. E se alguém não tiver medo dessa ameaça, Lameque? Ele a encara friamente. Então eles aprenderão. Zila não responde. Ela apenas encara o fogo. E naquele momento fica claro. Lameque não vê sua violência como pecado. Ele a vê como autoridade, como um legado. E assim, à medida que a cidade de Enoque se fortalece em cultura e habilidade, o sangue e a imoralidade começam a se tornar comuns. Tão comuns, na verdade, que deixam de chocar. Tão comuns, na verdade, que ninguém mais os questiona. E nesse contexto, algo mais começa a acontecer. Fora dos muros de Enoque vive outra linhagem, os descendentes de Sete. Homens moldados por uma herança diferente. Homens que invocaram o nome do Senhor. Homens que cresceram com uma visão de mundo diferente. Mas a cidade de Enoque cresce. Ela se expande. Ela chama. No início, os filhos de Sete chegam apenas por necessidade. Eles vêm das terras próximas para obter ferramentas, utensílios e instrumentos de trabalho. As obras de Tubal-Cain tornaram-se famosas. Ninguém forja como ele. Ninguém trabalha o metal como ele. Nos primeiros tempos, eles chegam com cautela. Só viemos buscar ferramentas, disse um deles ao chegarem aos portões. Nada mais. Os comerciantes da cidade sorriram. Todos disseram a mesma coisa no começo. Enquanto vagueiam pelas ruas, são surpreendidos por algo que nunca ouviram antes. Das praças, dos pátios abertos, das casas onde as multidões se reúnem, emergem novos sons. Vibrações que não reconhecem, ritmos que nunca ouviram. É a música de Jubal. Um deles para com o rosto tenso. O que é isso? Pergunta ele baixinho. É música, responde um homem da cidade de Enoque com um sorriso. Ninguém celebra aqui sem ela. Os sons os envolvem, eles penetram, eles os perturbam. Em nossas terras só ouvimos o vento, diz um. Aqui não deixamos espaço para o silêncio, responde outro. E enquanto seus sentidos ainda se ajustam, seus olhos se deparam com outra realidade. As mulheres descendem de Caim. Elas não são como as de sua linhagem. Não possuem a mesma simplicidade. Não caminham com a mesma modéstia. Elas são primorosamente adornadas. Suas roupas chamam a atenção. Seus gestos são provocantes. Sua presença não passa despercebida. Elas se movem com confiança, com uma sensualidade aprendida em festas, com uma graça aprimorada em meio à música, ao vinho e à celebração. Um dos homens de Sete paralisa ao vê-las passar. Quem são elas? Sussurra. Um mercador de Enoque sorri. São filhas da nossa linhagem, descendentes de Caim.
Outra voz responde: nenhuma mulher em suas terras se move assim. Os homens de Sete trocam olhares. Nunca vimos mulheres como elas. Os descendentes de Caim não buscam a Deus. Eles não o conhecem, mas sabem como atrair. Sabem como provocar. Sabem como chamar a atenção. Um deles se aproxima de um dos estrangeiros, enquanto este examina uma ferramenta. Você é filho de Sete, não é? Ela pergunta suavemente. Ele acena com a cabeça. Dá para ver nos seus olhos. Você ainda não se acostumou com esta cidade. Ele engole em seco. Em nossas terras, não é assim. Ela sorri lentamente. É por isso que eles voltam e se afasta, mas ele não para de observá-la. E assim os dias passam. Os filhos de Sete retornam novamente. E depois, novamente. E então, eles não retornam mais apenas pelo metal. Eles retornam por elas, pelas mulheres descendentes de Caim. E o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, se cumpriu. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo todas as que lhes agradaram. As filhas dos homens, as mulheres descendentes de Caim, impressionantes, sensuais, adornadas, criadas em uma cultura decadente. Os filhos de Sete, que antes invocavam o nome do Senhor, começam a ser atraídos pelo que veem e param de ouvir aquilo em que acreditavam. Numa casa na cidade de Enoque, uma jovem da linhagem de Caim conversa com um deles. Dizem que você fala com Deus, diz ela sorrindo, mas ninguém aqui precisa da voz dele. Ele hesita. Nossos pais diziam que era ali que a vida estava. E você? Pergunta, aproximando-se. Quer herdar palavras ou sentir o que é real? Ele permanece em silêncio e compreende isso tarde demais, porque esse silêncio marca a queda. Eles se misturam, eles se unem, não por obediência, mas por desejo. E dessa mistura nascem homens poderosos, violentos e dominadores, gigantes, os valentes aos olhos do mundo, mas não mais próximos de Deus, e sim mais distantes. E assim a corrupção se espalha. Como consequência, há muita maldade na terra. Toda a intenção dos pensamentos do coração dos homens é continuamente má. As festas se multiplicam. A música se torna instrumento de sedução. A beleza se transforma em armadilha. A força se torna orgulho. E toda a terra começa a esquecer seu Criador. Não em um único dia, mas passo a passo, olhar a olhar, desejo a desejo. O que antes era apenas a cidade de Enoque, agora se torna um reflexo do mundo inteiro. E então o céu observa. Deus vê a corrupção generalizada, não apenas em alguns, mas em todas as gerações. Veja os filhos de Caim, consumidos pela violência, pela devassidão e pelo orgulho. Veja os filhos de Sete, movidos pelo desejo, dando as costas à fé que um dia herdaram. E Deus, vendo tudo isso, diz: a maldade da humanidade é grande na terra, e toda a inclinação dos pensamentos de seus corações é continuamente má. Lamento ter criado a humanidade na terra, e meu coração está profundamente entristecido. Portanto, exterminarei da face da terra a raça humana que criei, seres humanos, animais, répteis e aves, porque me arrependo de tê-los criado. Mas nem tudo está perdido. Em meio a uma geração corrupta, há um homem que caminha de maneira diferente. Seu nome é Noé. Ele não se misturou com ninguém. Não participa de festas. Não cedeu ao espírito de rebeldia. Ele e sua família permanecem firmes. Deus fala com ele, não em meio ao barulho, não em meio à festa, mas no silêncio, onde ele ainda pode ser ouvido. O fim de toda a humanidade está diante de mim, diz ele. A terra está cheia de violência por causa deles. Trarei um dilúvio sobre a terra, mas você deverá construir uma arca para preservar a sua vida e a vida de sua família. E Noé obedece.
Ele começa a construir, golpe após golpe, madeira sobre madeira, dia após dia. E à medida que a arca toma forma, Noé também eleva a sua voz. Na planície, onde muitos param para contemplar a enorme estrutura, ele não permanece em silêncio. Ele se volta para os descendentes de Caim. Filhos de Caim, ouçam. A violência de vocês chegou aos ouvidos de Deus. Seus caminhos não o agradam. Ainda há tempo, arrependam-se e abandonem seus maus caminhos antes que o julgamento chegue. Eles zombam. Julgamento? Diz um deles rindo. Nossos pais, Caim e Lameque, ririam de vocês. Olhem para nós. Nossa linhagem construiu uma civilização avançada com nossas invenções. Até mesmo as ferramentas que você usa para construir essa coisa foram criadas por nosso pai, Tubal-Caim. Você deveria ser grato por isso. Outro grita de longe. Continue construindo seu galpão, Noé. Quando começar a chover, nos avise. Mas Noé não para. Agora ele se volta para os descendentes de Sete. Filhos de Sete, meus irmãos segundo a carne. Vocês conhecem o nome do Senhor. Vocês ouviram a sua voz por meio de seus pais. Voltem para ele. Ele ainda pode suspender o seu julgamento se vocês se humilharem. Um responde com cansaço. Noé, o mundo mudou. Não é mais como era antes. Outro sorri com desdém. Seu Deus ameaça, mas tudo continua igual. Noé olha para eles com tristeza. Não endureçam seus corações, pois o dia está chegando em que não haverá mais tempo. Mas as festas continuam. As provocações não cessam. A música não para. A violência continua a aumentar. E a arca continua a erguer-se diante de um mundo que se recusa a ouvir. Até que o dia chega. O céu fica nublado. O vento muda. Noé entra na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Os animais também entram, cada um segundo a sua espécie. E o próprio Deus fecha a porta. As águas começam a cair. As fontes do abismo se abrem. A chuva cai sem cessar. Os que estão do lado de fora gritam desesperadamente. Alguns clamam: Noé, abra a porta, agora acreditamos. Mas não há resposta. A porta não se move, e as águas cobrem a terra. Elas destroem os muros da cidade de Enoque, que Caim havia construído. Os fogos onde Lameque se vangloriava se extinguem. A música que antes ressoava nas mãos de Jubal silencia. As armas forjadas por Tubal-Caim enferrujam. Os campos onde prosperaram os descendentes de Caim desaparecem sob o julgamento. Os violentos, os arrogantes, os que zombaram, os que se gloriaram em sua força, são engolidos pelas águas. A cidade que cresceu sem altar foi varrida da face da terra. E assim, os descendentes de Caim foram extintos, e também os descendentes de Sete, que se uniram à sua rebelião. Mas Noé permanece para preservar os descendentes fiéis de Sete, e por meio dele, Deus preserva uma nova humanidade, pois mesmo em meio ao julgamento, ele mantém seu propósito.